Olá, gente, bom dia, tudo bom? Que Deus abençoe seu dia, que seu dia hoje seja próspero, produtivo, que o Senhor esteja com você e que, acima de tudo, você esteja com o Senhor também. Amém? Hoje nós vamos ler 2 Reis, capítulo 4, uma história muito conhecida do profeta Eliseu, mas que o Senhor despertou isso hoje de manhã no meu coração e eu queria compartilhar com vocês, amém? A palavra de Deus diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diga-me, o que é que tu tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Que situação que essa mulher se encontrava naquele momento. O marido dela faleceu, ela declara que o marido era um servo de Deus, mas eu acredito que o pouco que ele deixou financeiramente foi se acabando, né, com a sua morte, e que ali os credores iam tomar os filhos dela como escravo para pagar as dívidas que a casa acumulou. E ali o profeta, ela vai atrás de socorro, vai atrás de ajuda de um homem de Deus, um profeta. E o profeta pergunta a ela: O que você tem em casa? E eu acredito que essa pergunta deve ser feita para nós todos os dias por Deus, para nos despertar, a nos levantar antes que o caos pior aconteça, que chegue no ponto que chegou na vida dessa mulher, que a gente possa se despertar todos os dias com essa pergunta em nós, principalmente para nós mulheres, porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica sua casa. E aqui o profeta perguntou para ela: O que tu tens em casa? Aquela mulher estava com um problema muito grande para ser resolvido. Ela foi em busca de ajuda, ela estava angustiada, ela não tinha mais nada o que pensar, o que fazer. Com certeza ela já tentou por várias outras coisas como conseguir dinheiro para pagar aquela dívida. E muitas das vezes, quando a gente chega na presença de Deus com os nossos problemas, com as nossas dores, nossas angústias, e Ele vem com uma pergunta, em vez de trazer a resposta, porque aquela mulher foi atrás de uma resposta, aquela mulher foi atrás de um socorro. O que eu faço? Eu estou desesperada. E ali o profeta, em vez de entregar, né, o que ela queria, entregar uma resposta, entregar uma bênção ou pagar as contas dela, em vez daquele profeta resolver a situação dela, ele perguntou: o que é que você tem em casa? Poxa, ela acabou de falar que o marido dela morreu, que ela tem muitas dívidas e que os filhos dela vão ser escravos para pagar as dívidas. O que ela poderia ter respondido? Exatamente isso. Eu não tenho nada. Se eu tivesse, eu não tinha vindo aqui perguntar, pedir socorro, pedir uma resposta. E o Senhor nos traz essa pergunta, porque muitas das vezes nós ficamos cegas, nós não conseguimos enxergar o que nós temos em casa, porque o nosso olhar para os nossos problemas, para as nossas dores, para as nossas insatisfações, para nossas ingratidões, se torna maior, que nos deixa cego e não nos faz enxergar o que nós temos em casa. E aqui, com muita sabedoria, o profeta fez essa pergunta para que ela olhasse para dentro de casa, para dentro de si. E ele perguntou: o que é que você tem em casa? Que hoje o Senhor esteja fazendo essa pergunta para você: o que é que você tem em casa? Tira as escamas dos seus olhos, abra seus olhos e veja o que você tem. Talvez você tenha um marido terrível, um marido que nenhuma mulher queria ter. Talvez você tenha um marido que não te agrada de alguma forma, mas você ainda tem um marido. Talvez você tenha um filho que esteja doente, ou talvez você tenha um filho que esteja nas drogas,
ou você tem um filho que te dá muito problema no colégio, um filho na fase de adolescência, mas você ainda tem um filho. Talvez você tenha uma casa que não tá legal, uma casa que tá com um mofo na parede, ou uma casa que tá com os armários vazios, ou uma casa que esteja com muita contenda, ou briga, ou confusão, mas você ainda tem uma casa. Talvez você tenha uma vida que está tudo fora do lugar, uma vida que esteja você pedindo a morte, que com tantos problemas que a sua vida tem, que você não consegue resolver, o seu coração, sua mente, sua estrutura está totalmente dilacerado. Mas se Deus te perguntar o que você tem em casa, você pode dizer para Ele: eu ainda tenho uma vida. Quando você pensa que está tudo perdido, que o caos está instalado na sua vida, na sua casa, Deus te pergunta o que é que você tem em casa. O profeta não pediu para que ela olhasse ao redor e visse a grama mais verde do vizinho, ou visse os filhos inteligentes do vizinho, ou visse o marido maravilhoso que a sua irmã, ou que a sua prima, ou que a sua vizinha tem. Ele não pediu para que você olhasse fora, como o mundo estava fora, perfeito. Ele pediu para que aquela mulher olhasse o que ela tinha dentro de casa. O pior sentimento que nós temos com Deus é ingratidão. E uma pessoa que consegue dizer que não tem nada em casa é uma pessoa que está cega com o peso da ingratidão. Com certeza você tem alguma coisa em casa que pode salvar a sua família. Se você mesmo não tendo nada aos seus olhos, sabe o que você tem? Você tem um chão e um joelho para dobrar e orar. Porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que a fé pode mover montanhas. E que Deus é o Deus do impossível. Então que você nunca diga que não tem nada. Porque você ainda tem o Deus misericordioso que perdoa seus pecados e é um socorro bem presente na hora da angústia. Porque você ainda tem fôlego de vida. Se você está ouvindo, você tem vida, você está vivo, você ainda tem vida. Porque você ainda tem uma moradia para morar. Porque você ainda tem um marido que ainda não é bom o suficiente para você, mas você ainda tem um marido. Lute pela sua vida, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, pelo seu marido. Pare de olhar com olhar de ingratidão, de que não tem nada, de que tá nada bom. Um coração murmurador, reclamador não vai te levar para lugar nenhum. E com apenas uma pergunta que o profeta fez, o profeta não resolveu a vida dela, o profeta não pagou as contas dela, o profeta não deu dinheiro, o profeta não deu emprego para ela trabalhar, o profeta fez uma pergunta que fez ela parar e responder. Ela fez ela parar e ver o que ela tinha em casa. E ela falou que tinha uma botija de azeite. Então, o pouco que você tem, o nada que para você é nada, o pouco que você tem, você apresentando a Deus, você dizendo para Ele, eu só tenho isso, é o suficiente para Ele mudar a sua vida, para Ele multiplicar tudo que tem, tudo esse pouquinho que está aí, Ele pode multiplicar e trazer a resposta que você tanto almeja. Basta que você reconheça o pouco que você tem, reconheça o mínimo que você tem, porque esse pouco que você tem, de repente alguém não tem nem isso para poder se mover, para poder levantar. Que seus olhos possam enxergar o que você tem em casa. Pare agora tudo que você está fazendo e agradeça a Deus por tudo que você tem dentro de casa. Agradeça pelo seu filho, pelo seu marido, pelos seus pais. Agradeça pela a sua geladeira, agradeça pela sua vida, agradeça. Pare de olhar os problemas, pare de olhar as dívidas, pare de olhar as brigas, pare de olhar para tudo que te deixa mal e comece a olhar o que tem de bom
dentro da sua casa. E use aquilo que tem de bom, não use o que tem de mal. O que é ruim na sua casa, dentro da sua casa, elimina, ignora, joga fora. Mas use aquilo que tem de bom, mesmo que seja pouco. Use os seus melhores talentos, use a sua melhor forma de falar, use o seu carinho, use o seu amor, use o que você tem de bom, porque Deus vai multiplicar isso que você tem de bom, sendo pouco hoje, e vai salvar a sua vida. Amém? Deus te abençoe, que te faça reconhecer que você seja grato pelo pouco que tem, porque isso pode salvar e multiplicar tudo que você tem dentro de casa. Amém? Deus te abençoe.